acabar com o meu contrato. Eu quero ter o direito de falar aquilo que eu não concordo. É quando você tira o direito de uma pessoa de falar aquilo Sim. que ela não concorda, você está calando aquela pessoa. Sabe uma coisa que eu tenho dúvida? Fale. Por exemplo, engenharia, você tem inúmeras engenharias. Tá. Então tem engenharia mecânica, elétrica, civil, materiais, computação, Tudo, naval, né, gente? ambiental. Deixa eu só te contar claro. um pequeno detalhe. A minha família, eu sou uma ovelha desgarrada, só tem engenheiro. Você procura alguém da engenharia, tem lá. Seu pai é engenheiro ou não? Naval. Que decepção para um pai. Imagina o pai engenheiro, a filha, vou fazer jornalismo. A minha irmã como seu pai ficou neste momento? Ele ficou... Não, mas hoje ele tem, assim, muito orgulho Eu do tô meu brincando, trabalho. Mas no começo... Nossa, ele falou, mas não tem engenharia de comunicação? Alguma coisa para ter... Ele queria o nome do engenheiro. Eu entendo seu pai, eu preciso conversar com seu pai. Engenheiro. Ele já faleceu, tadinho, mas ele assim, mas a minha irmã mais nova, eu digo que ela fez por duas. Ela fez engenharia elétrica e telecomunicações. Você sabe que a J.K. Rowling, quando ela que fez Harry Potter, né? Quando ela falou pra família, imagina, Inglaterra, não é Brasil, que ela ia fazer letras, que os pais dela falaram, você vai passar fome. Os pais Ela passou por um tempo, né? Hoje é podre rica, né? Mas hoje, né? Então, se você é bom em qualquer área, você vai ganhar dinheiro, vai se destacar. Mas, por exemplo, até onde eu sei, não tem a faculdade de jornalismo investigativo. Não. Como é que se torna um jornalista investigativo? Na verdade, você tem a faculdade de comunicação social, né? Certo. E aí você vai... Qual é a diferença? Quando se fala em comunicação, desculpa, tá? Mas aí não é culpa minha. É que a primeira coisa que vem na minha cabeça é o personagem Patropi. Lembra dele, do Patropi da Praça é Nossa? Porque assim, quando você vai escolhe a área de comunicação social, você pode ir para relações públicas, tem assistente social. Então, assim, você pode ir para várias áreas e você tem a área do jornalismo. Quando você mergulha no jornalismo, o jornalismo é muito amplo. Você está falando ali de comunicação. Sim. Então, E aí, quando a gente vai entrar no jornalismo investigativo, você pode investigar absolutamente tudo, gente, não é? Eu posso investigar a área de energia, eu quero me focar, eu quero ser jornalista investigativa com foco em meio ambiente, ou com foco em energia, ou com foco em saúde. Eu escolhi o jornalismo investigativo policial. Eu tenho paixão por isso. Então, eu gosto dos temas e gosto de entender, inclusive, essa estrutura da nossa sociedade. Porque a gente está falando de assuntos que são muito doídos para a nossa sociedade. Mas não existe. Isso é uma realidade. Tanto que você pode trabalhar dentro de uma empresa, na área de comunicação de uma empresa. Você pode... É como o direito, né? O direito, você até vai procurar a área, você vai para o penal, ou você vai para o civil, e dentro do civil você pode ir para o direito familiar, empresarial. Mas quando você para olhar isso tudo, mas ao mesmo tempo você pode ir para a área da advocacia, você pode ir para a magistratura, ser um juiz, um promotor, um defensor, ou pode trabalhar dentro de uma empresa. Eu vou trabalhar dentro da área legal de uma empresa, né? Vou ser ali, né? Tá dentro do braço desse departamento. Na área de jornalismo é a mesma coisa. E te digo mais, você tem o jornalismo investigativo e o jornalismo investigativo independente, que é o mais complexo ainda. Porque quando a gente para pensar em jornalismo, e durante muitos anos eu tive muitas reticências em relação à questão de... Porque eu saio e eu não vou trabalhar diretamente com jornalismo, eu vou trabalhar com produção do audiovisual, eu trabalho em grandes conglomerados de mídia, eu trabalhei na TV Globo, na Viacom, nos Estados Unidos, um monte de lugares. E quando eu volto para o Brasil, que eu resolvi montar, né, a produtora, eu resolvo trazer, né, a ideia de termos o primeiro programa de realidade policial, como no estilo de Cops. E dali depois vão nascer outros filhinhos que vem a investigação criminal, que é mais documental, e aí eu mergulho de verdade de volta no jornalismo investigativo. E por que o independente, para mim, é o único que funciona? Porque vamos falar aqui, olha, está acontecendo um escândalo agora em relação a uma grande marca chamada Cacau Show. Ah, é? Tô nem sabendo. É um escândalo, assim,
É assustador. Mas você pode falar o que é o escândalo? Não, sim, e está saindo em vários lugares, eles estão sendo investigados pelo Ministério Público do Trabalho, certo, né? Por questões tanto ligadas aos franqueados como aos funcionários. E aí, Cacau Show, desculpa, não sei é nem de se você sabe. Não, chocolate. sim. Mas eu lembro que um dos filhos do Bolsonaro tinha uma franquia de chocolate. Era Cacau Show ou não? Não sei, realmente não vou saber. Eles têm o maior número de franqueados do Brasil. Se não me engano, são 4.000 franqueados. Entendi. Só que eles são patrocinadores de vários programas em várias emissoras. O que que acontece? Ninguém fala. Esse é o problema do jornalismo que não é independente. Entendi. Então, assim, gente, como é que eu vou falar mal do meu patrocinador? Comigo, não violão, porque eu não quero nem saber. Assim, desculpa, assim, a gente vai ter um problema. Porque é o tipo de informação que não dá pra gente virar as costas e falar que isso não tá acontecendo. Mas o que aconteceu com a Cacau Show? Que acontece é o seguinte, né? Muitos franqueados começaram a trazer informações sobre contratos abusivos. Certo. Enfim, não só cláusulas abusivas, mas tudo que você ia contra, vamos dizer, né? Aquilo que era determinado pelo CEO da Cacau Show, o Alê, você era colocado de escanteio. E aí, o pior que ele começou a trazer uma história de uma taxa do cacau. Eita. E aí, do nada, imagina você franqueado, eu sou aqui a Cacau Show, eu chego pra você, e aí, Léo, 40 mil reais você tem que pagar aqui, tem um boleto. Aí você vai perguntar, mas o que é isso? Aqui não tá previsto no nosso contrato, que boleto é esse? A taxa do cacau. Teve um aumento, mas a gente não negociou isso. Então, sabe, isso não estava às claras. E quem não aceitava pagar a taxa do cacau era punido. Mas realmente houve um aumento grande do preço do cacau, né? E não tem problema nenhum. Eu acho que tudo que é combinado... Não é caro. Não é caro. Certo. Mas você concorda que tem que ser combinado? Claro. E aí, o que aconteceu? Quem não aceitava a taxa do cacau era punido. E qual era o tipo de punição? Não recebia mercadoria. Ou recebia mercadoria muito próxima da validade. Então, tinha assim... Então, você imagina, você tinha uma loja, você era um franqueado e você não tinha mercadoria. Só que você não pode vender uma outra mercadoria que não seja aquela. Ou você recebia uma mercadoria aqui, você tinha, tipo, uma semana para vender aquela mercadoria toda. Você tem um tempo para escoar o teu estoque. E muitos vieram levantar informação de que, mesmo com, por exemplo, com o chocolate já recebido... Então, eu já recebi o meu estoque, tá? Tá tudo certo. Essa taxa chegava, mas falou, mas da onde que vem essa taxa? E aí começaram umas coisas em relação à seita corporativa. Que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa coisa de seita, né? Sim. Aí é a questão dos funcionários, que tinham rituais. Muitos falam que ele tem uma palavra tatuada no braço, que é atitude. E ele faz uns eventos. É um coach, mas um coach que não aceita, então, talvez. Aí ele faz uns eventos onde ele chama tatuadores e meio que, tipo, o tatuador é para tatuar o atitude. Gente, isso é completamente impensável que você faça algo desse. Gente, você é o dono daquela empresa, né? Então, assim, é de um extremo abuso fazer isso. E aí, mas induzia, você falou que ele induzia os franqueados a, por exemplo, se tatuarem também? Exatamente. Aí a pessoa chegava, você tem tatuagem? Eu não tenho, mas você tem. Falar, pô, Léo, você já tem tanta tatuagem, você não vai tatuar o atitude? Entendi. Aí falou, não, cara, mas não quero. Então as pessoas começaram a relatar, e quem não fazia não era promovido, tinha mais ou menos a mesma prática. Entendi. Ou seja, então, assim, são coisas muito pesadas, foram muitas denúncias. Tem até uma página no Instagram, chama Doce Amargura, aonde uma dessas franqueadas vai começar a fazer essas denúncias e, unilateralmente, ele encerra o contrato com ela. Ela não tinha nem poder de dizer, não, mas eu não quero acabar com o meu contrato. Eu quero ter o direito de falar aquilo que eu não concordo. Quando você tira o direito de uma pessoa de falar aquilo que ela não concorda, você está calando aquela pessoa. Mas estava previsto no contrato que ele podia
Infelizmente estava, Tá. mas vamos voltar aqui. O que acontece com essas pessoas? Elas não sabem que essas cláusulas abusivas, inclusive, são inconstitucionais. Sim. Porque a gente pode celebrar aqui um contrato que eu vou falar assim: você vai ser o meu escravo. Sim. Eu posso ser escravo? Não. Não, então. Mas você assinou, dane-se. Nenhuma cláusula pode estar acima da nossa Constituição. Então as pessoas não sabem nem disso. E muitas pessoas, quando foram ver, estavam com dívidas de 3 milhões, 4 milhões. Tem um caso de uma mulher que durante as enchentes do Rio Grande do Sul, ela perdeu tudo, porque a loja dela foi devastada. E ela entrou em contato com a Cacau Show, com a franqueadora, e pediu para parcelar o pagamento porque ela estava sem condições. Claro. Disse que não. Nem pediu desconto, nada. Né? Não pediu nada, ela só pediu parcelamento. Porque ela falou, eu perdi tudo, eu perdi a loja, não tenho como vender. Eles simplesmente ignoraram. Então, tem muitas pessoas que vieram, né, a público. E o que acontece? O jornalismo, que deveria olhar para o que está acontecendo, porque isso é muito sério e é muito grave. Sim. E vamos entender o seguinte, não existe ainda nenhuma decisão. A gente tem que esperar o que vai, né, voltar do Ministério Público, ali, né, do trabalho, em relação a todas essas investigações, se vai ser feito um termo de ajustamento de conduta, o que vai ser feito para que tudo isso seja regularizado. Nitidamente, são pessoas também que precisam de informação, porque vão pegar suas economias. O brasileiro tem aquela veia de empreendedorismo, né? Sim. Ele quer empreender. Então, ele montou um negocinho com fé, falou, ai, meu Deus, agora vai, que, né? Pega ali a sua aposentadoria e acaba que perde tudo que ganhou. Entende? Isso é muito triste, gente. É muito doloroso. E aí ninguém fala sobre isso. Por isso que o jornalismo investigativo, ele é tão importante. Quando nós tivemos o caso da família Klein, gente, eles são um dos maiores anunciantes, né? Não saem em lugar nenhum. A família daquela, inclusive, que era comentarista, acho que a Amanda Klein, essa? Das Casas Bahia, lembra? Ah, tá. Que, não, enfim, é outra família. É outra família, Tá. que você tinha lá o pai e o filho com aqueles escândalos de abuso, né? De crimes também contra a dignidade sexual de várias mulheres, com loucuras desde anorexia. E ele ainda trocava, né? Ele pagava as mulheres, tipo assim, ó, escolhe aí, você quer uma panela de pressão, quer levar uma batedeira. Não era nem dinheiro, Nossa. era em eletrodomésticos. Então, assim, são coisas que a gente olha como o que é independente é importante, porque não interessa se você vai gostar ou não vai gostar. A gente vai apurar. Agora, a gente precisa ser bastante correto, Sim. honesto com a apuração, explicar o que está acontecendo, dar voz ao contraditório, porque é o seguinte, você tem que dar voz ao Alê também. Ele tem o direito de colocar, né, aquilo que ele entende. E se a pessoa vai aceitar ou não, é uma outra. O problema é quando você tenta calar um lado e não escuta o outro, entende? Entendi.